Tudo bem? Bem, gente, boa tarde aí. Eu sou Érico Mendonça, eu sou engenheiro de suporte da SUSE e hoje eu vou falar aqui sobre o SUSE Manager, que é a nossa solução, é um produto, né? É a nossa solução de gerenciamento de patches. Patch de segurança e gerenciamento, inventário, a gente vai ver aqui na frente que é um produto bem poderoso aí. Antes de mais nada, esse aqui é o Gico, nossa mascote. Eu vou deixar ele aqui de lado aqui para observando vocês aí. Mas vamos lá. Bem, antes da gente começar aí, vamos só falar uma coisinha sobre o breve histórico aí da SUSE, o que é a SUSE. Tem gente que não está ligando o nome à pessoa ainda, depois desses anos todos aí. Mas o que acontece? A SUSE, ela passou por algumas transições aí. Vou pegar aqui. Ela passou por algumas transições. A gente já está há 20 anos no mercado aí já, desde o SUSE Professional lá atrás, desde 92. A gente já foi parte, já foi empresa independente, foi comprada aí, a gente teve duas grandes transições aí nesse meio tempo. Em 2004 ela foi comprada pela Novell, e depois a Novell foi comprada pela Attachmate Group, que são um grupo de 4 empresas. Hoje a gente é uma empresa independente novamente, só que embaixo do Attachmate Group. A Attachmate, que faz soluções de legado, 3270, etc. A NetIQ, que faz soluções de governança, e agora também alguns produtos que eram da Novell, são da NetIQ também. A SUSE, com a parte de Linux, em especial SUSE Linux Enterprise, SUSE Studio, SUSE Manager, SUSE Cloud, e em breve aí vai ter alguns outros produtos novos aí esse ano. E basicamente hoje nós somos líderes aí na parte de Enterprise. O SUSE Linux Enterprise ele oferece aí coisa de 7 até 13 anos de suporte, que é uma coisa não muito comum nesse mundo, né? Mas a gente consegue suportar desde do release do SUSE Linux Enterprise até o último Fixpack, a gente garante compatibilidade total. E isso, compatibilidade assim, a nível até de símbolo de kernel, uma coisa um trabalho bem metódico, vamos dizer assim. Nós temos alguns grandes clientes aí e nós somos líderes aí em algumas áreas. 80% dos mainframes no mundo aí rodam SUSE Linux Enterprise, no Z-Linux, né? A indústria aeroespacial, indústria automotiva também usa muito, algumas bolsas de valores aí pelo mundo também usam. E são clientes que normalmente você não vê muito citando a infraestrutura, mas é uma coisa bem enraizada pelo mundo aí. Bem, hoje a gente é referência aí no mundo corporativo, né, para Linux. Basicamente qualquer produto corporativo que você pegar hoje, seja um banco de dados ou um produto de BI, qualquer um desses, um dos requisitos que vai aparecer lá ou como compatível vai ser certificado no SUSE Linux. Então é muito comum, às vezes você pega um produto lá, por exemplo, Teradata. Você pega um produto da Teradata, a gente tem um SUSE lá dentro. E muitas pessoas não sabem disso, né? Só vê o produto final. Bem, hoje a gente tem mais de 30 mil clientes corporativos pelo mundo. A gente contribui ativamente aí com a comunidade Open Source, o OpenSUSE. O OpenSUSE seria a nossa parte free da coisa, né? A gente dá apoio para a comunidade e a distribuição ela é renovada a cada 18 meses. Parte desse processo aí é utilizado mais para frente para fazer parte do Enterprise. Então tem todo um processo, desde que um pacote é gerado no nosso Build Service, que é o nosso sistema automatizado lá de compilação de pacotes, para N plataformas. Hoje a gente deve ter aí, são 16 distros, e se eu não me engano são 6 arquiteturas diferentes que a gente constrói pacotes. Tem todo um workflow, que eu falei aqui, quem esteve aqui ano passado, eu falei muito dessa parte aí do Build Service e do ciclo de vida do OpenSUSE. Nós também somos grandes contribuidores aí do kernel. Hoje
a performance do SUSE Linux Enterprise em algumas aplicações é reconhecidamente superior a alguns concorrentes do mercado aí, já assim, out of the box, né? E hoje, como eu falei, nós somos parte de um grupo de 4 empresas, Attachmate, NetIQ, Novell e SUSE. Bem, vamos lá para o principal da coisa. SUSE Manager. O SUSE Manager, ele é parte de um conjunto maior aí de produtos. Nós temos um ecossistema, vamos dizer assim, onde você gerencia todo o ciclo de vida do servidor, do início ao fim. Um dos componentes que estariam antes desse daqui seria o SUSE Studio, que é o cara que vai te deixar criar as imagens customizadas no seu sistema operacional. Depois, se alguém quiser também anotar aí, susestudio.com, é gratuito, vocês podem criar sua distro lá nele. Nós teríamos também aqui, antes dele também, quer dizer, antes não, depois, né? O SUSE Manager gerenciaria essas máquinas. E mais para frente você teria aí o SUSE Cloud, que é a nossa solução de cloud, de nuvem privada. E esse cara aqui, ele geraria todo esse ciclo, gerenciaria esse ciclo. Bem, o SUSE Manager aí, para dar um precedente do que é o SUSE Manager, ele começou como vamos dizer, ele é quase um fork do projeto Spacewalk. O Spacewalk, vocês devem conhecer ele aí como Satellite, que é o produto de gerenciamento de máquinas da Red Hat. Só que o Satellite, ele é amarrado na Red Hat Network. Então, ele basicamente só gerencia o Red Hat Enterprise Server. No caso aqui, a própria Red Hat, ela abriu esse projeto já desde 2008, aí ele é open source, né? E criou o projeto Spacewalk. O que nós fizemos foi aproveitar todo o esforço da comunidade e também contribuir com ele. A gente retorna todas as nossas contribuições para a comunidade. Isso é meio questão de honra da SUSE, com todos os projetos que a gente tenta melhorar. E acrescentamos as partes específicas da SUSE, facilitamos muitos processos que já tinham no Spacewalk, que eram manuais, especialmente instalação. A nossa instalação é feita hoje, coisa de 5 minutos você instala é um appliance que você explode dentro da VM. Ele já vem todo pronto. A nossa instalação é baseada no próprio YAST e é basicamente um next, next, next. Acabou. Bem, o gerenciamento dela é via web ou via API. Eu vou mostrar aqui mais para frente a interface funcionando aqui, já com o laboratório, com as VMs. É uma interface web bem simples, bem direta, bem limpa. Ou então via API em Python, você consegue automatizar o seu ambiente inteiro. E como eu tinha falado antes, ele tem integração aí com o SUSE Studio e o SUSE Cloud. Bem, como eu tinha falado lá, ele automatiza de forma centralizada aí, né, o ciclo de vida do servidor, desde a parte do provisionamento, o gerenciamento e a monitoração dele, do início ao fim, né, vamos dizer assim. E com isso daqui eu consigo gerenciar máquinas multiplataforma, sejam elas sistemas virtuais, reais ou de nuvem, com SLAS, com o Red Hat Enterprise. Inclusive nós temos, não sei se alguém sabe, mas a gente também vende o suporte para servidores Red Hat também. Então, se você já tem a sua infraestrutura lá em Red Hat, nós não pedimos que você tire ou troque nada. A gente consegue assumir a sua estrutura Red Hat e continuar com a estrutura SUSE. A CentOS também, que é derivado do Red Hat, o Debian. No caso aí, o Debian mais por conta do próprio projeto Spacewalk, né? O projeto Spacewalk funciona também com Debian. Uma parte que não está aqui, o Spacewalk tem até um suporte meio beta para Solaris. Ele também consegue inventariar máquinas Solaris.
IBM Power e System Z, nesse caso aí foram adições da SUSE, né? Para gerenciar máquinas em mainframe, todos com um único console. Ele vai permitir aqui você fazer uma automação consistente das tarefas. Tarefas do dia a dia, vamos dizer assim, desde a instalação de máquinas, né, até aplicação de patches de segurança. Imagine, por exemplo, você pegar aí uma estrutura que você tenha 1000 máquinas. Para você atualizar, saiu ontem um patch lá, por exemplo, para o Heartbleed lá, que deu a confusão toda, todo mundo correndo para atualizar a infraestrutura, por causa do OpenSSL, daquela falha de segurança. Aqui no SUSE Manager seria uma questão de agendar um upgrade de pacote para as 1000 máquinas, escolher o horário e dar um clique. Ele ia fazer isso aqui remotamente para você e te retornar um relatório. Você não ia ter que entrar em uma máquina, uma por uma. Bem, outra coisa também aqui que a gente tem que deixar claro quando você fala de patches também é a questão de compliance, né? Assim, no mundo corporativo a gente tem muito questão de leis e regulamentos que precisam ser seguidos, dependendo da área que você está atuando. Então, por exemplo, empresas que mexem com registros médicos, existem várias legislações, HIPAA, né, HIPAA, nos Estados Unidos é uma que é bem rigorosa com isso. Financeiramente, tem várias ali, Sarbanes-Oxley, várias leis que afetam dinheiro mesmo, né, para instituições financeiras. Tem mercados que você não pode entrar se você não cumprir essas legislações. E uma das coisas que a gente consegue cumprir com isso é mantendo ele totalmente atualizado o mais consistentemente possível, né? Bem, como eu tinha falado lá, na instalação é uma coisa muito simples, chega a ser ridículo, mas é basicamente montar o appliance e dar um Enter. Você já começa a instalar. Ele espelha todos os repositórios de updates da SUSE. Claro que isso aí depende da sua licença, né? Se você tiver uma licença de suporte para N produtos ali da SUSE, ele vai te dar acesso só àqueles canais. E ele vai disponibilizar esses pacotes para você automaticamente. Então ele vai falar, eu acabei de instalar isso aqui, o agente dele numa /10 SP4. Você tem a licença do /10 SP4, ele vai começar a fazer o mirror de todos os updates, vai botar no seu repositório local e ele vai ser o provedor dos updates para suas máquinas. Diga. Tem uma pergunta ali. Não, se você quiser ir perguntando por mim. Tem um microfone aqui. Referente ao gerenciamento, aplicar uma PF, você cria esse agendamento e ele para algum serviço, como é que funciona isso? Você diz assim, eu quero atualizar um serviço que precisa ser reiniciado. Aconteceu uma vulnerabilidade, e aí eu vou aplicar uma PF, eu crio um agendamento para ele fazer isso. Os serviços relacionados, ele baixa o serviço, depois ele põe o serviço de novo, como é que funciona esse gerenciamento? Nesse caso aí, vai depender do serviço. A maioria das coisas no Linux você consegue fazer a atualização e deixar o serviço rodando. A parte de bibliotecas dinâmicas fica atrelado àquela imagem em memória. Então, enquanto aquele processo não cair, ele não vai pegar a versão nova. Normalmente você não precisa. Alguns serviços precisam dar restart. Nesses casos, normalmente você faz isso dentro do pacote RPM. Você cria nos scripts de pré e post lá do RPM, você coloca essa condição. Estou fazendo um upgrade, existe essa condição lá. Ele testa, né? Se você está fazendo um upgrade. Estou fazendo um upgrade. O que eu preciso fazer quando eu estou fazendo upgrade? Service, tal coisa, restart. E ele próprio se encarrega disso. Nos casos em que o pacote não está preparado para isso, acontece também, ou é um produto manual, você botou alguma coisa manual lá, ele te permite executar comandos antes ou depois da instalação.
já fica atrelado àquele agendamento. Ele faz um backup também nas bibliotecas, alguma coisa assim? Normalmente quem faz isso é o pacote, é o próprio pacote RPM. Faz. Mas como você tem a possibilidade de rodar o comando, você pode fazer o seu backup também ali. Backup, restore. Entendi, obrigado. Bem, ele também permite você criar repositórios locais de pacotes, né? Então você pode botar o seu próprio software empacotado em RPM ou de terceiros, disponibilizar internamente. Em alguns clientes a gente usa isso muito para botar, por exemplo, o VMware Tools, que é de terceiros, né? Mas a VMware disponibiliza um repositório de RPM externo. Então eu coloco lá agendado para ele baixar o repositório da VMware todo dia e disponibilizo. Às vezes eu não fico nem sabendo que tem versão nova. O SUSE Manager que vai me dizer, olha, máquinas tal e tal estão precisando da versão nova do VMware Tools. Você quer instalar? Sim. E ele vai permitir também uma coisa muito interessante, que aí é parte também da infraestrutura do SUSE, né? E no caso do Debian lá com a apt-get, né? Que é o Zypper. O Zypper é o nosso motor ali de atualizações. Ele é o gerenciador dos pacotes numa máquina baseada em SUSE. Então o Zypper ele tem essa capacidade de fazer um distribution update, vamos dizer assim, entre um Service Pack e outro. E um dos recursos que a gente colocou aqui, que foi implementado mais específico para o SUSE, ele tinha uma coisa parecida no Spacewalk, a gente melhorou um pouco, foi lidar com um Zypper. Então o próprio Zypper se encarrega de simular atualizações, ele também te fala se vai dar certo, se não vai. E por último aí a parte de monitoramento, né? Ele também tem a parte de monitoramento com probes. Eu vou mostrar aqui mais para frente na interface dele como é que você cria ali os probes. Ele tem um processo com o Scout, como eles chamam, Monitoring Scout, que vai ficar de máquina em máquina, consultando aquelas informações que você pediu daquela máquina e vai guardar no database e traçar gráficos para você. Então você pode colocar, por exemplo, uso de CPU, aqueles básicos, né? Uso de CPU, disco, memória, e tem também os específicos, que é por serviço. Se o serviço que estava ouvindo na porta X caiu, ou tempo de resposta, tem alguns filtros, alguns monitores específicos para aplicações como WebLogic, tem para JBoss, tem alguns outros serviços específicos ali. WebSphere, ele já vem com alguns prontos. Bancos de dados também. Bem, tem a parte de inventário, que é uma coisa já agregando valor aí, né? Ele faz um inventário de software e hardware completos. O de software porque ele precisa, porque é para os patches. O de hardware mais para agregar. Porque já que você está com a gente lá, né? Vamos aproveitar e pegar as informações de hardware. O interessante é que é uma coisa que o produto ainda não explora muito bem, mas tem, vamos dizer, por trás lá das cortinas, ele salva inventário por tempo. Então, uma coisa que está prevista aí para as próximas versões é a gente fazer histórico disso. Falar assim, olha, essa máquina, ela tinha, principalmente em ambiente de mainframe, você tem muito de alocar dinamicamente processadores e memória. Você poderia pegar isso no futuro e traçar um gráfico disso aí. Fala, olha, essa máquina ela usava 2 GB, depois ela foi para 10, foi para 16, foi para 2 de novo. Hoje até tem como, se alguém tiver interessado aí depois, eu até mostro para vocês como é que é isso no database lá. Tem como você extrair essas informações de lá. Bem, tem a parte de provisionamento de sistemas. Ele vai usar por padrão o AltIAST. O AltIAST, para quem não conhece aí, o IAST é o nosso gerenciador de instalação do sistema, né? No caso, o AltIAST é o cara que automatiza a instalação. Quando você coloca um CD de SLAS ou de OpenSUSE, aquele instalador que você vê na sua frente é o IAST, que ele é todo interativo. O AltIAST, eu gero um XML com todas as opções que eu quero configurar na máquina, inclusive executar scripts, fazer o que você quiser ali dentro daquela instalação, entrega para ele instala tudo e te entrega o sistema pronto, sem interação nenhuma. O Kickstart faz a mesma função no Red Hat, né?
mas o nosso Alt-Yash ele é um pouquinho mais customizável, vamos dizer assim. Se você comparar ele um com o outro diretamente, a gente consegue estender o Alt-Yash de uma maneira assim, você praticamente escreve outro instalador com outro módulo, você pode criar módulos para ele é bem mais extensível. E também mais flexível na parte de rede, porque ele basicamente ele consegue ler XML de qualquer tipo de URL. Ele gera também os monitoramentos e alertas por e-mail. Ele vai te dizer, ele vai te dar um relatório diário, se você quiser. Fala, olha, hoje foram acrescentadas 34 máquinas. Dessas 34 máquinas, essa está precisando do patch tal, tal e tal. Ou então, se você colocou os probes lá, ele vai te avisar aqueles alertas com os thresholds que você definiu. Uma coisa que a gente tem também, essa parte de provisionamento, início, shutdown e configuração remota de sistemas virtuais, aí no caso são com os hypervisors em si, ele pode conversar com KVM e Zen. A versão que está para sair agora aí, a do 2.1, está prometendo o vCenter também, falar com o VMware vCenter para ele mesmo provisionar. E isso aqui vai aparecer para você lá dentro do profile da máquina, uma opção, quero dar shutdown nela. Ele dá o reset na máquina lá no hypervisor. A integração com o SUSE Studio, como eu tinha falado lá no começo, você pode criar a sua distribuição inteira, gera a imagem do appliance lá no SUSE Studio e pode mandar fazer o deploy automático aqui já. Então ele já vai provisionar a máquina aqui dentro e ela já vai com a gente se registrar aqui no SUSE Manager. Lá. Auditoria. Bem, tem essa parte do OpenSCAP, Security Content Automation Protocol. Isso é uma coisa, vamos dizer, é um padrão que foi criado pela comunidade de segurança. Vamos do começo, né? Que isso daí é uma coisa meio complicadinha. O que acontece? Hoje, quando você tem uma vulnerabilidade de segurança, a comunidade de vendors de segurança cria um número que eles chamam de CVE. O CVE é o Common Vulnerability Exposure. O que é isso? Alguns anos atrás, aí, quando você falava, olha, descobri uma falha no software tal, como é que essa aqui é a mesma que a outra empresa descobriu? Ninguém sabia explicar. Era muito desencontrado isso. Então, foi a iniciativa de tentar padronizar isso. Então, por exemplo, dando um exemplo aí recente, a gente pegar aquela do Heartbleed. O Heartbleed, ele recebeu, se eu não me engano, é a CVE 2014-0160. Ela, se você perguntar para qualquer fabricante agora, você sanou a CVE 2014-0160, o cara vai olhar lá na comunidade e falar, essa aqui é a Heartbleed. Essa aqui eu fiz. Não, essa aqui eu não fiz ainda. Então, esse é um ponto. Tem um outro componente dele que é o CCE. O CCE é o Common Configuration Enumeration. O que é isso? Como é que eu vou saber que aquele CVE com aquela falha de segurança foi sanado ou não? Como é que eu faço? Dá um comando aqui e vê a versão da biblioteca. É uma maneira. Ou vá aqui no canto e veja se a permissão do arquivo tal está aberta ou não. É outra metodologia. O CCE é uma forma de você descrever isso. Como é que você vai fazer para detectar e como sanar? Às vezes é uma coisa simples, né? Vou lá e dou um chmod no arquivo. Corrigir a falha de segurança. E esses padrões, tem mais uns 3 ou 4 padrões aí que foram criados para descrever isso, para geração de relatórios e outros, que foram englobados num padrão maior chamado OpenSCAP. Então, o OpenSCAP hoje eu posso chegar com um arquivo em XML, que tem tudo isso descrito, e falo para o SUSE Manager, pegue esse OpenSCAP e aplique em todo o meu parque. Depois você vai me retornar um relatório falando quais as CVEs que estão vulneráveis aqui no meu ambiente, em que máquinas e o que eu posso fazer para melhorá-las.
Dependendo de como você fizer esse XML, você pode ter no final um documento pronto em PDF com todos os dados do seu ambiente. E uma das coisas que ele faz é executar isso e integrar aqui. Bem, outra ponto importante vantagem do SUSE Manager, aí no caso, gerenciamento e deploy de arquivo de configuração. Como é que é isso? Eu posso pegar um arquivo de configuração, vamos dizer, por exemplo, vamos dizer que o seu resolve.conf seja diferente para ambientes de produção, homologação e laboratório. Como é que você faria para distribuir isso e garantir que aquelas máquinas estão todas com o resolve.conf certo, o DNS? Aqui no caso do SUSE Manager é a questão de eu chegar, criar o canal de configuração, botar o arquivo lá dentro, ele tem um sistema de gerenciamento interno, é um mini SVN, vamos dizer assim, ele faz diff entre as versões, e mandar dar deploy. Você fala assim, ó, entregue, quem são as máquinas que estão no canal de homologação? Ah, são as máquinas XYZ, elas estão assinando aquele canal, elas vão receber aquele arquivo de configuração atualizado. Mudou a versão do arquivo, vai lá, ele faz um diff e manda de novo. Isso aqui facilita bastante, assim, quando você tem uma quantidade grande de máquinas. Outro recurso interessante aqui, que eu vou demonstrar ali na frente também, tem a questão de perfis de pacotes e snapshots. Ele te permite fazer uma coisa interessante, que é, cria uma foto para mim de todas as versões de pacotes e pacotes instalados que estão naquela máquina agora. E ele vai guardar aquilo ali num ponto do tempo e fala, ó, isso aqui era a versão que estava funcionando com o meu produto lá. O meu web server precisava disso, disso, disso. Tá ok, beleza. Cria o snapshot. Mais lá para frente, de repente a máquina deu um problema. Você, poxa, quem foi que meteu a mão? Quem instalou tal coisa? Qual a maneira mais fácil? Eu posso vir aqui no SUSE Manager e falo, olha, o que eu sei que funciona é esse aqui. Compara para mim e me diga o que está diferente. Ele vai te dar um relatório falando, olha, instalaram o pacote XYZ. Você quer voltar? Ele faz downgrade dos pacotes para você. Então, isso já te adianta muita confusão, muita discussão, né? Porque sempre tem aquela história do, não fui eu que fiz isso. Estava assim quando eu cheguei, né? Eu não mexi nisso. A topologia básica dele é bem direta, porque basicamente você vai ter só o appliance dele, padrão. A gente tem duas versões aí de appliance. Tem uma que tem um database embutido, que é um Postgres, e tem uma outra versão que aceita databases externos. No caso aí aceita Postgres também e aceita Oracle. Então, já me perguntaram aqui também, mas pelo que eu entendi, tem planos para incluir mais bancos de dados aí. Um que estão me pedindo bastante é o DB2, ou MySQL também, mas isso aí vai depender lá do pessoal do desenvolvimento do produto. E o proxy seria outro appliance dele, que você vai usar para segmentar o tráfego e a distribuição dos pacotes. Por que isso? Quando você cria um repositório novo e fala que você vai suportar a partir de amanhã o SLAS 11 SP2 para x8664, você acaba espelhando todo o repositório de pacotes, tanto os de instalação quanto os de updates para aquele produto, para aquela versão, para aquela arquitetura. Hoje, se você for pegar aí mais ou menos o tamanho de um repositório desse, é coisa de 20 gigas. Então, se eu tiver 10 versões diferentes, em arquiteturas diferentes, já pode ir jogando aí que vai uns 200 gigas de pacotes aí, basicamente. Imagina você transferir esses pacotes de um lado para o outro, de um ponto só na sua rede. A coisa começa a complicar um pouco, né? Vou fazer um upgrade de sistema operacional, vou migrar do SP2 para o SP3, eu quero pegar aquelas 100 máquinas que estão lá na região sul e as outras 200 que estão lá na região norte. Você vai trafegar a distro inteira, vamos dizer assim, para lá e para cá. Aí a solução é você usar o proxy. O proxy, ele conversa só entre o SUSE Manager e outro,
e ele faz a replicação controlada, com controle de banda, nos horários que você definir. Então ele vai replicando aos pouquinhos, às vezes, dependendo de como você configurar, pode ser que um update demore mais para chegar no outro. Mas uma informação interessante que ele te dá lá na interface é que, como é um console único, você não precisa ficar acessando as N máquinas, você vai direto no principal, na interface web, e lá no perfil da máquina você vai ter assim, uma aba indicando como é que eu chego naquela máquina lá. Olha, ela passou pelo proxy A, pelo B e pelo C. E lá, como você já tem todas as informações dela, você já sabe o IP dela, você já sabe a rede dela, e você também pode executar comandos nela, remotamente, instalar pacotes, downgrade, upgrade, sem problema. Essa aqui é a tela básica dele. É o overview. Eu vou abrir aqui na VM, eu salvei aqui os screenshots. Sempre é bom a gente ter um plano B, né? Vai que a VM não funciona, a gente fica vendido aqui. Mas vamos lá. Deixa eu pegar aqui. Tem que sair do... Opa. Aqui. Bem, aqui eu fiz um laboratóriozinho simples com ele. Então eu tenho 3 máquinas aqui. Eu tenho uma máquina com o SUSE Manager em si, que está com um repositório já baixado de 3 ou 4 versões aí, então eu tenho uns 60 GB de pacote aí. E tenho 2 máquinas aí, uma com SLAS 11SP2 e uma com 11SP3. Eu já loguei aqui nelas, eu registrei elas já. Mas se vocês quiserem, eu posso até registrá-la novamente para vocês verem como é que é o processo. Aqui está tranquilo, né? Basicamente é um sistema puro, eu não apliquei nenhum update aqui para demonstrar, né? Essa daqui é uma SLAS 11SP3. SUSE Release. E aqui eu tenho uma 11SP2 também, sem nenhum update. Essa terceira aqui é o meu servidor. Não tem nada de muito especial nele, porque ele não tem interface gráfica, ele é bem simples. Basicamente eu só tenho os serviços rodando lá. Os serviços que ele roda aqui são uma coisa... Pode parecer simples, mas ele deve ter mais ou menos aqui uns 30 processos diferentes. Porque cada funcionalidade dessa que eu falei tem alguém responsável para ficar olhando. Então, a coisa vai longe aqui. Vamos voltar aqui na interface. Deixa eu ver se eu consigo... Acho que eu consigo jogar ele full screen aqui. Aí. Essa é a interface dele. Está com a senha dificílima aqui. Vocês viram ali a bolinha, bolinha, bolinha. A resolução aqui não ajuda muito. Deixa eu abaixar aqui. Deixa eu ver se eu consigo... pegou. Muito bem. Esse aqui é o console principal dele. Ele vai te dar um overview. Aqui, essa parte de organization dele é uma coisa interessante que você pode segmentar, vamos dizer assim, delegar a responsabilidade sobre máquinas para departamentos diferentes da sua empresa. Então, eu poderia ter criado, por exemplo, isso aqui é departamento de recursos humanos, tem alguém de TI lá dentro que mexe só com essas máquinas. Eu posso criar uma organization aqui dentro, subordinada à minha organização principal, e a responsabilidade daquelas máquinas fica delegada só àquele pessoal. Eles podem ir lá meter a mão na massa. Aqui, no caso, como eu estou fazendo só a demonstração, só tem uma organização, que é a minha test organization, está ali em cima. Aqui ele tem algumas facilidades, aqui uns links rápidos. Os meus sistemas que estão mais críticos, eu já registrei as 2 ali. Então eu tenho aqui a minha de SP2,
faltam 388 updates, faltam 119 patches de segurança, 266 deles são para bug fix e 3 de melhorias. Probes, eu não configurei nenhum aqui, mas eu poderia estar botando aqui também. A máquina tal, ela está alertando o disco, tá? Encheu o disco, por exemplo, ele me aparecia aqui. Crítico e warning, vai depender do threshold que você definir, claro. As últimas ações que rodaram e quem rodou. Aqui são CVS e update de segurança. Então vamos pegar aqui, por exemplo, olha, o Firefox, tem aqui, ó, tem uma atualização de segurança que é necessária, e no caso aqui, em uma máquina só, né, que só tenho duas aqui, vamos pegar ela aqui. Ele vai me mostrar a sinopse completa dela. E aqui eu tenho a referência do CVE, ó. Na SUSE a gente é muito metódico com essa parte aí de segurança. Então, como é que a coisa acontece? Para atualizar um software no SUSE Linux Enterprise, tem que ser muito embasado, muito bem justificado. Então, ali a gente tem não só aquele MFSA ali, é o issue dentro lá do Firefox, da Mozilla. O CVE é o da comunidade. O BNC que está ali é o nosso Bugzilla interno. Então, consigo rastrear aqui o problema em todas as partes aí, vamos dizer, né? E, obrigatoriamente, a gente coloca sempre as referências. Poxa, eu quero ver o que é o CVE 2014-1477. A descrição está lá. Eu não vou clicar aqui porque eu estou sem internet, né? Não vai adiantar. Solution. Se isso aqui tivesse sido descrito no XCCDF, que é o padrão lá do OpenSCAP, ele já ia me aparecer aqui. Falando, olha, para corrigir esse problema, instale tal patch ou mude a permissão, faça tal ação. Os canais que foram afetados. O que é o canal aqui? O canal é um canal de software. No caso, como ela é um ASP3, ela está em 2 ali canais, que é o de updates do SDK e updates do sistema. Aqui eu poderia ter isso também indicando softwares internos. Então, você chegou lá, tem um repositório seu com um software seu empacotado, ele aparecer ali também. Fixes, CVS, Volvo, que é lá do OpenSCAP. Notas, ok. Vamos voltar. Deixa eu pegar aqui o registro da máquina mesmo em si. Vamos lá. Eu consigo filtrar aqui. Sistemas virtuais, sistemas desatualizados, que estão precisando de reboot. Pensa num ambiente crítico, por exemplo, você tenha lá 50 servidores que eu não posso rebootar de maneira alguma sem ter autorização do desenvolvedor. Ou porque está em produção, vai cair o produto. Não, tem uma janela para você fazer isso. Você pode ir lá agendar o reboot dessas máquinas. Ela precisa rebootar aí 2h30 da manhã no domingo. Só agendar. Sistemas não compliant. O que é o não compliant para ele? Não está com todos os CVS aplicados lá, corrigidos. Unentitled. Eu posso fazer controle de licenças aqui também. As licenças da SUSE, no caso aí, né? Você tem 4 categorias lá de licença que você pode criar em cima do SUSE Manager para ele. Se ela vai ser monitorada, se ela vai ser provisionada. Claro, outra aqui, está aqui embaixo. Ó, monitoramento, gerenciamento, provisionamento, e tem mais 2 que são de gerenciamento virtual. Uma para cliente virtual e outra para host virtual. Posso controlar o próprio host também. Isso aí, claro, muda o licenciamento do SUSE Manager. E você pode gerenciar essas licenças por aqui. Quando a máquina se registrar, você fala, olha, eu não tenho licença para rodar isso aqui, então ela não pode ser monitorada, por exemplo, mas vai ser gerenciada. Como você quer receber as notificações dela? Eu quero um sumário diário dessa máquina, de patches. Como é que eu vou me contactar com ela? Eu tenho 2 métodos básicos aí para se contactar com a máquina. Tem o push e o pull.
O pull vai ser a máquina cliente vindo de baixo e se conectando ao servidor. É ela que vai lá buscar na fila dela e falar, olha, eu tenho alguma coisa para mim? Tem alguma ação, um patch? Mande para cá. Ou então, push, que é o contrário, né? O servidor vai lá e manda diretamente. O pull, normalmente você define um ciclo para ele. De 2 em 2 horas, de 3 em 3 horas, para não afogar a sua rede com pedidos, né? O push é imediato. Ele vai abrir uma conexão SSH na máquina, fazer na hora e te trazer o resultado. O push é realmente interessante para você botar, por exemplo, execução remota de comandos. É um negócio até bonito de se ver. Você olhar assim, 1000 máquinas ali executando praticamente instantâneo. Você vê a máquina, a CPU dela indo lá em cima, com 500 conexões de uma vez. Pega as 500, devolve em segundos para você. Auto-patch update. Eu posso manter uma máquina automaticamente atualizada. Nem sempre é uma boa ideia. Às vezes é um produto de terceiros que você não tem controle, né? Mas você pode mandar ele já instalar todas as atualizações automaticamente. Aqui eu tenho os canais que ela está registrada. Nesse caso aqui tem mais alguns aqui, que é das ferramentas do SUS Manager. Alguns dados básicos sobre ela. IP dela, quando que ela se registrou, qual o último check-in que ela fez, o status dela, se ela está online, se está offline. Internamente, como é que isso aqui funciona, o OSA Status? Ela usa o protocolo do Jabber. Então ela basicamente é um cliente de Jabber, do outro lado. É uma das maneiras dela se contactar com o cliente de uma maneira rápida, né? Falhando o Jabber, ainda tem um ciclo normal dela, que é esse de 2 em 2 horas. Então você não fica sem comunicação. Ou ela vai lá em cima buscar de 2 em 2 horas, ou você se comunica com ela diretamente para SSH, ou ela se comunica por outro canal que é o Jabber. Então, para ela ficar totalmente sem comunicação, ela não fazer mais check-in, aconteceu alguma coisa muito séria. Aqui eu tenho um resuminho dela aqui. Os updates que a gente viu lá atrás. Propriedades. Basicamente são aquelas configurações que eu falei ali. Você pode preencher mais algumas coisas de inventário dela. E também pode vir aqui, colocar notas associadas a esse sistema. Eu posso também bloquear. Está aqui, ó, Lock System. Se eu der um Lock System aqui, ninguém pode atualizar ela, ninguém pode executar nada nela. Se alguém tentar, ele vai mandar uma notificação. Isso é bom para aqueles casos lá do, não, já estava assim, eu não mexi, né? E o Custom Info é que essa parte aí de notas, ela é extensível. Eu posso criar campos aqui dentro, com outras informações e preencher. A gente pode fazer isso durante o próprio registro da máquina, ou você usar um script do lado lá do cliente, que manda essa informação para cima. Um exemplo onde a gente estava usando isso aí bastante, é pegar informação de storage. Que canal de fibra que está conectado, esse tipo de informação eu jogo aqui. E fica já associado com a máquina. Eu não preciso ir procurar, ir entrar na máquina, rodar um comando para ver, já vem tudo para cá. O hardware dela está aqui. No caso ele pegou do host, né, que eu estou na virtual aqui. Se eu tivesse num VMware ou num KVM, ele ia me mostrar a que host ela pertence e os comandos para eu gerenciar ela também, da reset e companhia. Aqui eu estou no VirtualBox. Interface de rede, storage, padrão aqui, né? Dispositivos. Essa parte de Remote Command. Basicamente um script bash. Ele vai abrir aqui para você criar o job e agendar. Vamos botar um aqui. Vou fazer uma coisa mais simples aqui, ó. Vou dar um ls. ls-l /tmp. Quando que eu quero? Eu posso colocar aqui, ele já preencheu com mais ou menos a hora aproximada aqui, né? Mas eu posso agendar ele para um momento no futuro. Comando agendado. Bem, aqui eu tenho as informações de auditoria dele, que aqui ele também vai me dizer quem agendou isso, por quê, quando, o histórico dele, o que aconteceu, se funcionou ou não funcionou.
Ó, por exemplo, essa máquina foi feita subscrição do canal de software tal, em tal horário, ou foi removido, foi instalado um pacote, quem fez. No caso aqui a gente colocou, ó, tem um evento pendente. Vamos lá. Como a minha rede aqui é toda virtual, tá um pouco improvisada aqui, e eu não vou esperar ele fazer o push lá para a máquina, eu vou entrar nela aqui e forçar a mesma coisa que ela faria no normal. Ali no caso era 2, né? Essa aqui. Carregar em check. Esse comando carregar em check é o cara que vai lá no servidor e vai ver se tem alguma coisa para ela. Ele seria executado ou via Jabber, ou via push, ou via pull. Um dos três aí, eventualmente ele ia rodar isso. Muito bem. Vamos voltar aqui no console. Vamos lá, schedule. Nenhum pendente. Completed. Rodar um script arbitrário. Das máquinas que eu mandei, uma foi ok. Vamos lá clicar para ver. Olha. /11 SP2. A saída do comando. Ali no caso. Eu poderia pegar isso daqui também e executar via API. Todos esses comandos que eu estou fazendo ali tem uma API correspondente em Python. Por exemplo, tem um script aí que eu fiz aí para eles, que ele faz isso em massa. Eu dou um bash para ele, eu agendo para uma lista de máquinas que você me passar no arquivo e depois puxo os resultados de todos eles. Então, só aí eu já precisei rodar uma coisa de emergência ali, em todas as máquinas, e pegar o resultado dela para tabular, gerar um gráfico, alguma coisa. Você faz numa tacada só. E o seu esforço vai ser mínimo. Quem vai fazer o serviço todo de conectar e rodar vai ser o SUSE Manager, não você. Vamos voltar aqui nela. Software, principal lá, atualização de patches. Posso listar os patches, os canais, os patches que estão faltando nela, os pacotes que estão instalados nela. Posso listar, remover, verificar, atualizar, instalar novos pacotes. Vamos lá, upgrade. Está praticamente tudo aqui. Deixa eu ver se eu tenho Vamos buscar aqui dentro, na base. Deixa eu ter um VI aqui. Não, o VI não foi atualizado. Lá, alguém dá uma sugestão de um pacote aí? Atualização? OpenSSL. Tá aí. Vamos lá. Ó, essa aqui tem algumas atualizações para ele. Aqui, ó, se eu clicar no detalhe do pacote, vou abrir aqui uma aba nova, que eu não vou conseguir ver aqui, beleza? Vamos lá. Eu tenho as informações do pacote inteiras no database. Quando você importou o pacote lá no repositório, ele analisou o pacote inteiro e guardou no database. Então, todos esses campos que estão aqui são pesquisáveis. O changelog dele, descrição, os arquivos, em quais canais que ele está disponível. Eu posso baixar o arquivo diretamente lá do repositório, as dependências dele, outras versões que eu tenho em outros repositórios que eu estou lá espelhando, aqui no caso não tenho. Em que sistemas que estão instaladas essa versão que está aqui, quais sistemas que podem ser atualizados com ela, no caso tem 2 ali, ó. Deixa eu voltar aqui. Vamos lá, Target System List. Vou mandar instalar na 2. Install Package. Tem certeza que você quer fazer essa besteira? Sim, vamos lá. Ok. Já foi, deve estar aqui no schedule. Aqui, ó. Instalação de pacote. Por enquanto está na fila. Vamos lá forçar ela a instalar.
vocês estiverem tonto aí com as telas aí, mas é que isso é prático. Enquanto ele está lá baixando o pacote, vamos olhar aqui. Ela sumiu da lista aqui. Completed. Instalado. Posso ver o detalhe aqui. Inclusive com a saída do RPM. As mensagens que o pacote me retornou. Ó, ali ele até reclamou. Ó, tem processos usando essa biblioteca. Alguns pacotes podem marcar também se ela precisa de reboot. Deixa eu ver se essa aqui ela mostra. Não, essa aqui não marcou. Você faz isso no pacote RPM. Tem como você marcar lá e falar, olha, depois que eu instalar isso aqui, essa máquina precisa ser rebootada. Aí ele vai aparecer um flag aqui em cima, máquina precisa de reboot. E vai aparecer naquele relatório lá. Posso pegar uma lista lá falando, olha, tais e tais máquinas precisam ser rebootadas. Você toma as ações de acordo lá. Verificação. É o RPM Verify. Ele vai me dizer se os pacotes estão íntegros, os arquivos, né? Está faltando alguma coisa ou não. Aí é mais uma característica do RPM em si do que do sistema. Rapidamente aqui, vamos lá. Configuration. Aquilo que eu tinha explicado, da parte dos canais. Aqui no caso eu estou com um canal só. Que está com sysctl-conf. Eu posso ver as versões que estão aqui, comparar com versões antigas, posso falar que esse sistema não vai seguir a regra, que ele vai ser diferente de todo mundo, não mexa nos arquivos, ou eu posso trabalhar com sandbox. O que é o sandbox? Eu pego um subset lá do meu parque de máquinas e falo assim, poxa, eu quero testar essa configuração para saber se ela está funcionando primeiro aqui. Joga no sandbox, vai testar naquele conjunto de máquinas. Está tudo certo? Beleza. Copia para o Latest System Channel. Ele vai jogar para o canal de distribuição delas automático. Muito simples aqui, eu posso criar arquivos e criar links também, aqui dentro, inclusive com o contexto do SE Linux. Posso fazer upload no arquivo. Ou eu posso importar de um sistema que já existe. Eu posso chegar lá e falar, olha, eu quero que todas as minhas máquinas de produção peguem o arquivo que já está funcionando na máquina X. Ele vai importar aqui para o canal. O deploy, que é bem direto também, no mesmo esquema ali dos pacotes, né? Eu vou escolher os sistemas, o arquivo que eu quero mandar, deploy, escolho a data e hora, e é só esperar. Comparação. Eu posso comparar o que eu tenho no meu canal de configuração com o que está lá na máquina agora. Então, é mais um dedo duro aqui, né? É mais um daqueles que vai quebrar o cara que chega lá e fala, não, eu não mexi em nada. Mexeu, está aqui. Está aqui a diferença e foi você que mexeu no horário tal. Os canais de configuração. Tranquilo. Essas partes aqui, ó, vamos aqui para uma outra aqui. Grupos. Eu posso criar grupos e separar as minhas máquinas todas por grupos e trabalhar com os grupos. Eu posso trabalhar com união de grupos, interseção de grupos. Então dá para você fazer umas pesquisas bem complexas aí. Por exemplo, uma que eu fiz aí para um cliente foi o quê? A gente classifica ela automaticamente no registro. Às vezes a máquina cai em 6 grupos diferentes, por plataforma, por arquitetura, por aplicação que o cara está rodando. E eu posso fazer a interseção desses grupos. No final, eu chego lá num subset e falo, olha, eu quero nessa, nessa e nessa. Pronto. Eu quero a que está no site X, que é de produção, que é da arquitetura tal, e aplico só naquelas. Isso aqui também pode ser feito via script e via API, quer dizer. A parte de auditoria, aqui eu não vou ter muita coisa na interface, porque basicamente eu entrego o XML para ele.
Então, eu entrego o XML e outra ferramenta, que é do OpenSCAP, é a que vai rodar e me dar o relatório. A versão nova aí do Sysmerger, essa aqui é 1.7. A 2.1, que está para sair agora, daqui uns 2 meses aí no máximo, ela está analisando o resultado do OpenSCAP e te mostrando aqui também. Vai ficar um pouco mais fácil aí de gerenciar isso aqui. Os eventos, aqui é porque como cada ação daquela que eu tomei, ela é guardada no database com auditoria para rastrear quem executou e quando e qual o resultado. Então ela fica associada à máquina. Se eu mandar instalar um pacote em 500 máquinas diferentes, vai ter um evento daquele associado a cada máquina. A parte de monitoração. Vamos lá, criar new probe. Já estamos quase acabando aqui. Eu vou mostrar rapidamente aqui, ó. São algumas das coisas que eu consigo monitorar na máquina. Eu posso também escrever o meu. Se você quiser escrever um script aqui e colocar, vamos dizer, é quase um Nagios, com algumas restrições, né? Para onde eu quero mandar o e-mail, no caso de bater algum dos thresholds. E eu posso criar conjuntos de probes e associar a grupos também. Então a coisa já vai ficando um pouco mais complexa. E por último aqui, a parte de provisionamento aí, que tem a parte do snapshot que eu falei, que ele sempre guarda uma cópia, toda vez que você instala alguma coisa, ele sempre guarda ali para você comparar, mas eu posso criar um snapshot num ponto no tempo. Os tags, que são os que eu crio mesmo, aqui não tem nenhum. Autoinstalação, aí seria para eu colocar instalação com perfil de AutoIAST via PXE, eu posso fazer toda por aqui. Inclusive gerenciar as imagens que você tem lá via SUSStudio. Você cria a imagem no SUSStudio, ela vai aparecer aqui para você. Eu preciso reinstalar essa máquina agora. Qual o perfil dela? É um web server com tal e tal aplicação. Está lá o perfilzinho, manda ela botar e ela vai ser instalada automaticamente, se registrar e aparecer aqui. Bem, o nosso tempo aqui está acabando, mas alguém tem alguma pergunta, quer discutir alguma coisa? Lá. Eu queria saber com relação ao consumo de recursos do agente nas máquinas, né, nos servidores, e também se possui autodiscover das máquinas de um parque. Imagina um parque grande, onde eu precisaria cadastrar uma a uma, como é que é esse... Tá, o consumo do agente. O agente, ele é composto aí de são 5 ou 6 pacotes, depende do recurso que você quer habilitar. O recurso dele é mínimo, porque é um processo que vai ficar em stand-by o tempo todo. Quando muito, você vai ter um que consuma recurso, é o ASAD, que é o parte do Jabber, que vai ficar com o socket aberto. E os outros são, assim, consumo mínimo, é coisa de menos de 1 mega de RAM, isso aí. A outra parte da pergunta, se... o autodiscover. Autodiscovery. Ele tem um suporte de autodiscovery, mas não está 100%. Isso eu vou dizer que não está muito bom ainda, isso aí. Porque autodiscovery é uma coisa muito relativa. Se o ambiente já estiver todo fechado, com firewall e tudo, não vai funcionar. É muito mais difícil. No caso, se tivessem as máquinas instaladas, o agente e liberado o firewall para o servidor chegar até lá o proxy, né? Porque as que não estão registradas, ele não tem nem conhecimento que ela existe, né? Então, o cadastro é manual, né? O cadastro é manual nesse caso. Pelo menos a primeira vez precisa ser manual, não tem jeito. Aí você não tem como escapar, porque ela não tem conhecimento da máquina ainda. Entendi. Eu posso detectar que tem um servidor, um Nmap, uma API que tem uma máquina aqui, mas essa máquina precisa ser registrada? Não sei. Entendi. Obrigado. O próximo. Um squeezezinho aí de brinde. Daí, Xan, tudo bem? Bem? Olha só, eu tenho uma experiência de leve com o Oracle Enterprise Manager, certo? E uma coisa que eu não vi aí, apesar dele também ser baseado no Satellite e no Spacewalk, é com relação à parte de relatórios gerenciais.
chegaste a... Vocês estenderam a ferramenta, por exemplo, alguma coisa não tanto quanto aquele dashboard mais técnico ali e tudo mais. Algo mais gerencial mesmo. O Spacewalk ele tem um problema sério com isso, que é ele tem um monte de relatórios prontos em CSV. Então isso, se você chegar para um gerente, é meio complicado, né? Você fala, pô, cara, tem um CSV. Ele vai olhar para você assim, que bom. Mas eu desenvolvi uma ferramenta para fora que mexe com isso. Eu gero relatórios em PDF e gráficos e já devo ter aí por alto aí uns 15 ou 20 relatórios disso. Eu estou tentando falar com o pessoal lá do produto para, não sei, de repente a gente inclui isso aí, né? Sim. Mais duas, por favor, rapidinho daí. Com relação a tempos de entrega das erratas. As erratas? Das erratas. As erratas são instantâneas, porque a gente baixa a lista, uma das coisas que a gente colocou a mais, né? Com a integração com os canais da SUSE, ele também pega o XML das erratas que é gerado automaticamente. Sim. Como eu tinha falado lá no começo, a gente automatiza tudo ao extremo. Então, desde quando eu resolvo um bug é resolvido pelo suporte da SUSE, e o patch é construído em outro sistema, eles se comunicam e geram uma errata que fica pública. Sim. Então, isso já é instantâneo. O cara gerou o patch, ela vai aparecer lá. Sim. E com relação à última, daí está finalizando. Com relação ao delivery das atualizações, por exemplo, como o colega falou ali num parque muito grande que não está em LAN, está em WAN, que varia de 256K uma conexão a 10 MB. Tá. Eu vou fazer um delivery de uma aplicação de 10 MB em 550 servidores, por exemplo. Com a banda restrita, né? Daí, nesse caso, por exemplo, a solução Lead Proxy ela não escala, certo? Cada vez que eu for botar mais servidores na rede. Tem alguma solução também para esse tipo de ambiente? Que faça isso, né? Bem, que eu estou pensando em começar a distribuir por torrent, que não está dando conta, sabe? Tem um problema meio sério quando você tem pouca banda, que é a parte de você escalonar essa banda aí. Ele aqui na interface não tem, mas ele suporta. Só está faltando aqui na interface, mas tem como eu colocar essa ação aqui, ela vai usar a X de banda naquele horário. Até tem como. Ou você pode fazer isso externamente, né? Poucas ferramentas tem, se você for olhar assim. Acho que a IBM tem uma. O TEM, né? O TEM da IBM faz isso. Mas não é tão polido como esse aqui. Não é tão bem acabado. Sim. Mais alguma pergunta? Não temos mais tempo? Então, obrigado, gente. Se vocês quiserem aí, tiverem mais alguma dúvida, pode procurar a gente ali no stand. A gente está com o stand aqui no Fizzly. E passa lá para a gente bater um papinho, discutir aí sua solução, seu problema. A gente tem uns squeezezinhos lá também. Se for simpático, ganha um brinde. Se for simpático, ganha um brinde, tá ali. Qualquer coisa, vocês venham aqui conversar com o Guico. Então, gente, obrigado.